Tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? Pastor Hermes Araújo chegando com mais um estudo e será sobre a salvação pela graça está chegando ao fim. Muitas igrejas estão comercializando o evangelho como moeda de troca. Usam a salvação como melhoria de vida. Sistema mentiroso de Satanás. Fé edificada sobre areia, como diz Mateus, capítulo 3, versículo 9. Disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mateus 7, 26. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Temos como tema os decepcionados com uma caminhada cristã. Quero ler aqui em Tiago capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste que foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Uma introdução. Jó viveu nos anos 2000 a 1800 a.C., época de Abraão. Não consta uma referência sobre a lei, sacerdócio, templo ou profetas. Alguns teólogos atribuem o livro escrito por Moisés, Salomão ou pelo próprio Jó. Certo é que o livro de Gênesis não foi o primeiro livro a ser escrito, por constar na data de 1446 a 1406 a.C. Uma observação: embora Jó possa ser o livro mais antigo escrito, ele não está no início da Bíblia, porque não é histórico. A organização pelo cânon é literária e teológica, não cronológica. Jó está na sequência dos livros da sabedoria e poetas, ou seja, está lá no meio da Bíblia, junto com Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O cânon, a palavra cânon, é a regra ou padrão na teologia bíblica e a lista dos livros inspirados, que servem de autoridade final para a fé e a prática cristã. Vou fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvo pela vida, pela salvação, pela oportunidade de estar usando essa rede social, Senhor, para transmitir esses estudos aos meus irmãos e amigos. Senhor, eu rogo a Ti, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa nos usar para transmitir e os meus irmãos para acompanhar e ouvir. Muito bem. Na revelação do Espírito Santo, vamos ao estudo. O livro de Jó ensina que Deus é soberano e bom. Ele não abençoa para ser adorado, mas permite perca para mostrar para Satanás que o fiel não está obedecendo pelo que tem, e sim pelo livre-arbítrio ou pelo que recebe, mas sim pela liberdade de decisão. Em Jó capítulo 1, versículo 11, nos diz assim: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemas contra ti na tua face. Olha a ousadia de Satanás. Agora, o sofrimento do justo é real e possível. Destrói a ideia de que se a pessoa sofre é porque pecou. A verdadeira fé não é interesseira. Não se manipula Deus para receber bênçãos. Ele é digno de ser adorado, glorificado, mesmo quando chegam as adversidades. Jó capítulo 1, 21 diz assim: e disse, no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. A resposta de Jesus a um quadro como esse, para os discípulos, ensina que o sofrimento nem sempre está ligado à culpa pessoal, mas pode servir aos propósitos soberanos de Deus,
como diz em João capítulo 9, versículo 2 e 3. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou para que os seus pais, esse homem nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Olha a resposta do Senhor Jesus para aqueles que acham que tudo o que acontece é proveniente de algum pecado, mas alguns acontecimentos na nossa vida nos dá estrutura espiritual para podermos continuar servindo a Deus, não pelo que Ele nos dá, mas porque Ele fez por nós. Por isso que em Jó capítulo 2, versículo 9 e 10, nos diz assim: então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morra. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida? Falas tu: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Nem tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Mas a mulher de Jó aparece no cenário desesperada. Deus permitiu seu desabafo. A única que podia estar consolando o marido se levantou contra ele, expressando uma dor inconformada com as percas. Perder filhos. Ela não estava preparada para uma situação como essa. Ela não tinha noção das tragédias. Chegou ao limite diante dos sofrimentos. Sua fala é pela influência de Satanás, confrontando a perseverança de Jó. As dificuldades podem levar alguns a desistirem da fé, enquanto outros permanecem fiéis. Uma observação, pensamento teológico. Jó realiza toda a liturgia de adoração a Deus. Dá-se a entender que não havia uma participação da esposa e filhos. Que conhecimento e estrutura de fé tinha a família dele? Ou tinham eles? Estou chegando aqui ao final. Vou ler Jó capítulo 1, versículo 2, 4 e 5. Nasceram 7 filhos e 3 filhas, e iam seus filhos à casa de um dos outros e faziam banquetes por sua vez, cada um por sua vez, e mandava convidar suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecassem meus filhos e amaldiçoassem, ou amaldiçoaram a Deus no seu coração, fazendo esses banquetes. Assim fazia Jó continuamente. Por isso que disse que Jó fazia os seus sacrifícios, né? E antes de oferecer a Deus a sua adoração, mas parece que os filhos e a esposa não estavam presentes. Até hoje, nenhum teólogo fez uma defesa analisando e defendendo a mulher de Jó. Se ela fosse uma pedra na sandália, né, naquela época usava sandália de Jó, não estaria vendo e participando da virada do cativeiro e ainda gerando filhos, como está aqui em Jó capítulo 42, versículo 10, 12, 13 e 15. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e de jumentas. Também tiveram 7 filhos e 3 filhas. Tiveram, significa que a mesma mulher de Jó estava com ele. E os filhos aqui foram mais lindos, mais belos, mais formosos do que os primeiros. Veja aí a forma com que Deus age diante de uma
apresentação de fé. E hoje muitos que estão servindo a Deus não suportam certas provas, certas situações, porque foram ensinados a só a receber um bem-estar de vida, não uma experiência de fé em servir o Senhor. Por isso que vemos hoje muitos se afastando, tristes, abatidos, como diz o tema, a diversidade da vida cristã. E dentro da comparação que fiz aqui com Jó e a vida cristã, estamos vendo que os que estão nesta geração, nas igrejas, não suportam nenhuma situação difícil. Porque foram firmados em somente no bem-estar da vida material cristã, não na vida espiritual. Muito bem, estou aqui então já encerrando, fazendo uma oração para que todos possam compreender que o Senhor Deus sabe como está a minha vida, como está a sua vida. Por isso que você tem que se colocar numa posição de não desistir, perseverar para envergonhar o inimigo das nossas almas e testemunhar para outros que as adversidades da vida te firmaram mais na fé e você testemunha ganhando vidas para o Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvo por este momento, por essa transmissão, Senhor, desse estudo, e que muitos que estarão assistindo, Senhor, possam receber um renovo espiritual e terem uma vida transformada em saber que tudo que acontece, o Senhor está permitindo e vendo e abençoando mais ainda o primeiro estado de cada um pelo segundo estado de perseverança na fé. A Senhora agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe então, até o próximo estudo, permitindo o Senhor nosso Deus. Deus abençoe.